Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Nick do Nick Ensina e hoje nós vamos aprender subtração. Então vamos lá. Esse é o primeiro exemplo, 1695 menos 532. Na subtração nós temos uma regra. É obrigatório sempre escrever o maior número em cima. Nesse caso, o maior número é o 1695, então nós vamos escrevê-lo primeiro na hora de armar a continha. E embaixo dele nós escrevemos o 532. Mas não pode ser nessa posição. Os números eles têm que estar sempre alinhados à direita, desse jeito aqui. Assim vai ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante, certo? Então sempre lembrem-se de alinhar os números à direita. Depois, feito isso, nós devemos colocar um sinal de menos e um traço. Por favor, pessoal, sempre coloquem o sinal de menos nessa posição e não do outro lado, ok? Vamos agora começar sempre da primeira coluna mais à direita, que é a coluna das unidades, e depois nós vamos fazendo coluna por coluna, sempre da direita para a esquerda, tá bom? Então, a gente começa com essa coluna, depois nós vamos para essa e assim por diante, tá? Vamos lá. 5 menos 2 é igual a 3. Próxima coluna. 9 menos 3 é igual a 6. 6 menos 5 é igual a 1. E eu sempre vou colocando o resultado desse jeito, debaixo do traço. 1 menos... Aqui, como não tem nada, é como se tivesse um zero. Então, 1 menos 0 é igual a 1. E nós já temos a resposta, que é 1163. Vamos agora para o nosso próximo exemplo, que é 734 menos 56. O maior número primeiro, então, vou escrever o 734 e o 56 embaixo, alinhados à direita, o sinal de menos e o traço. Vamos começar agora pela coluna das unidades, que é essa daqui. 4 menos 6. Mas como é que eu vou fazer agora 4 menos 6? Porque o 6 é maior do que o 4. É como se eu tivesse R$ 4 e quisesse dar R$ 6 para minha mãe. Como eu vou dar R$ 6 para ela se eu só tenho 4? Então, eis a questão. Vamos toda vez, então, que nós tivermos em uma coluna, certo? Na subtração, em uma coluna, o número de baixo for maior que o número de cima, nós devemos pedir emprestado. Como assim? Essa é a coluna das unidades, tem a coluna das dezenas e das centenas nesse exemplo. A coluna das unidades, o 4 que está aqui, ele vai pedir emprestado para o 3 que está na coluna das dezenas. Então, ele vai pensar assim, olha, o 6 é maior que eu, preciso pedir emprestado. E ele vai falar, ô 3, me empresta um aí? E o 3, oi vizinho, empresto sim. Daí o 3 vai pegar uma dezena dele e vai emprestar para o 4. Mas uma dezena equivale a 10 unidades. Então, esse 1 vai vir para cá na forma de 10. E eu vou somar, então, 10 mais 4 unidades que já tem aqui, vai ficar 14 unidades, certo? Agora sim, o número de cima é maior que o número de baixo. E o 3, como ele emprestou uma dezena, agora ele vai ficar só com 2 dezenas, certo? Vamos lá. Fazer essa subtração. 14 menos 6 é igual a 8, certo? Próxima coluna. 2 menos 5. De novo, o número que está embaixo é maior que o número de cima. Então, o 2 vai pensar bem assim. Vixe, o 5 é maior que eu. Agora é eu que vou ter que pedir emprestado. Ô 7, me empresta um aí, por favor? E o 7 vai dizer, claro, pega aí um para você. Então, o 7 vai pegar uma centena, porque ele está na coluna das centenas, e vai emprestar para o 2, que está na coluna das dezenas. Mas uma centena equivale a 10 dezenas, não é? Então, ele vai emprestar 10 dezenas e vai ficar as duas que eu já tinha aqui nessa coluna, mais as 10, que é igual a 12 dezenas, certo? Agora sim eu posso fazer 12 menos 5, porque o 12 é maior que o 5. E o 7, que emprestou uma centena, vai ficar com 6.
certo? Vamos fazer aqui essa coluna do meio agora. 12 menos 5 é igual a 7. E a última coluna, 6 menos 0, que quando não tem nada eu posso colocar um 0, é igual a 6. Então, o resultado dessa continha deu 678. Pessoal, é só nós lembrarmos, não precisa de todo esse raciocínio que a gente teve aqui, ó, para fazer esse tipo de continha. É só que, quando o número de baixo for maior que o de cima vai pedir emprestado para o vizinho vai perder 1, como foi aqui o caso, ó, o 3 ficou com 2, e o 1 que ele perdeu, eu vou colocar do lado do número que pediu emprestado. E aqui o 4, ó, virou 14. É só vocês fazerem isso. Nós vamos treinar mais um pouquinho que vocês vão entender melhor. O próximo exemplo é 5.000 menos 1988. Então, vamos escrever o maior número em cima primeiro. O sinal de menos e o traço. Vamos começar pela coluna das unidades, que é 0 menos 8. Mas, de novo, o 8 é maior que o 0. Então, ele vai ter que pedir emprestado. Ele vai pedir emprestado para o vizinho dele, só que o vizinho também vale 0. E aí, esse vizinho vai falar, eu não tenho, mas eu vou pedir para o meu vizinho para ver se ele tem. Então, ele vai pedir para o próximo 0. E esse 0 aqui vai falar, eu também não tenho, vou pedir para o meu vizinho. E aí, ele pede para o 5, e o 5 sim tem algo para emprestar para eles. O 5 vai ficar com 4 e vai emprestar 1 para esse 0 que está do lado dele. Só que o 0 que está aqui vai falar, opa, você está com 10, mas eu continuo com 0, me empresta, por favor? E aí, esse 0 que está na coluna das centenas, lembram? Ele vai falar, ok, eu vou te emprestar. E ele vai ficar com 9, e o 1 que está aqui nele vai para o 0 que está aqui do lado. Agora, esse 0 que está na coluna das dezenas vai ficar com 10. Mas o que está aqui, ó, nessa última coluna, que foi quem precisou primeiro, ainda está com 0. Então, de novo, esse 0 que está na coluna das dezenas vai ficar com 9 e vai dar esse 1 dele para a última coluna, que é a das unidades, certo? Então, toda vez que nós tivermos uma sequência de zeros, o 0 que está mais à direita fica com 10 e os outros ficam com 9, tudo bem? Vamos lá agora. 10 menos 8 é igual a 2. A próxima coluna já ficou bem fácil. 9 menos 8, 1. A próxima é 9 menos 9, 0. E 4 menos 1, 3. A resposta deu 3.012. Agora, vamos para o próximo e último exemplo. 2.645 menos 1.834 menos 523. Nesse exemplo, nós não podemos... Por exemplo, se isso daqui fosse uma adição, eu poderia muito bem montar a continha escrevendo 2.645, embaixo dele 1.834 e embaixo o 523. E somar todos de uma vez. Mas como é uma subtração, eu tenho que fazer de 2 em 2. Eu não posso subtrair 3 números ao mesmo tempo, na mesma continha. Vamos fazer que a gente vai entender. Então, primeiro, eu vou subtrair esses 2 números, ó. Eu vou fazer 2.645 menos 1.834. Vamos lá. 5 menos 4 é igual a 1. 4 menos 3, 1. 6 menos 8. O 8 é maior do que o 6, então o 6 vai pedir emprestado para o 2, que vai emprestar 1 para ele. Agora ele está com 16. E o 2 vai ficar com 1, certo? 16 menos 8 é 8. E 1 menos 1, 0. Já descobrimos a resposta dessa primeira subtração, que é 811. Agora sim eu posso terminar e só repetir o 523 embaixo aqui, ó. Então, eu vou fazer 811 menos 523. Vamos lá. 1 menos 1, 1 menos 3, aliás, não dá, porque o 3 é maior do que o 1.
Então, esse 1 vai ter que pedir emprestado para o vizinho dele. O vizinho vai emprestar 1, ele vai ficar com 11. E como esse número 1 emprestou tudo que ele tinha, ou seja, 1, ele vai ficar com 0. Vamos lá, 11 menos 13 é igual a 8. Agora essa coluna. 0 menos 2 não dá, então vai pedir emprestado do vizinho, que é o 8. O 8 vai emprestar 1 e a coluna do meio vai ficar com 10 e o 8 com 7, certo? 10 menos 2 é igual a 8. E a última coluna, 7 menos 5, é igual a 2. 288. Então, nós já conseguimos resolver a nossa questão, que tinha 3 números. Nós primeiro resolvemos os 2 primeiros e depois nós só repetimos o segundo e fizemos. Todo mundo entendeu? Essa questão, esse exemplo, também daria para fazer de outra forma. Vamos repetir aqui que eu vou só explicar para vocês a outra opção que tem. Eu poderia também enxergar os números que estão sendo subtraídos como dívidas. Como assim, Nicole? Eu tenho R$ 2.645 e eu tenho uma dívida, que eu estou devendo para alguém, 1.834, e eu também estou devendo para outra pessoa, 523. Então, qual é a minha dívida total? Eu tenho que somar o que eu estou devendo, não é? Então, eu vou somar 1.834 mais 523, que dá 2.357, certo? Agora eu vou fazer o quanto eu tenho menos o que eu estou devendo, que é, eu tenho 2.645 e estou devendo 2.357. Vai me sobrar quanto? Eu vou fazer essa continha e vai dar exatamente 288. Ou seja, não importa o método que você escolher, a resposta vai ser a mesma no final. Todo mundo entendeu? Eu espero que sim. E muito obrigada, pessoal, por aprender com a Nick.